amigos de Filadélfia e toda a região. Eu sou Simone Salgado, mineira, nascida no interior de Coronel Fabriciano, filha de uma costureira e de um metalúrgico, pessoas incríveis, o seu Salgado e a Dona Inês. Hoje mãe do Lucas, do Nicolas e da Maria, e casada com uma pessoa incrível que é o Carlos Castro. Hoje me tornei empresária, melhor dizendo, há 23 anos nos Estados Unidos, sou empresária e CEO do S Group Investments. Desde os meus 19 anos eu já tinha um desejo de vir para os Estados Unidos, porque eu senti que a cidade estava pequena para mim. Eu senti que as oportunidades que eu buscava, o desejo de crescer, de prosperar, de ir além, já eram muito limitadas as oportunidades no interior de Minas Gerais. E aos 21 anos eu saí do Vale do Aço para Filadélfia. Todos, né? Imagina, em 1999, com 21 anos de idade, trabalhando em restaurantes portugueses. Então, todo tipo de assédio, não só um assédio direto ao estereótipo da brasileira que ia para outros países naquela época, mas também o assédio moral, o assédio por ser uma mulher jovem, imigrante. E era um desafio diário, na verdade. Um desafio diário. Meus pais, eles sempre foram pessoas muito simples, pessoas que realmente trabalhavam muito para dar para mim, para Joyce e o Gustavo, meus irmãos, o melhor que eles poderiam dar. Meu pai metalúrgico, minha mãe costureira e comerciante. Dentro das possibilidades deles, nós nunca passamos nenhum tipo de necessidade. Mas eles sabiam o quanto eu queria prosperar. Eu queria ser uma pessoa rica, eu queria ter acesso a coisas que dentro da minha realidade no Melo Viana não seria possível. Então, desde muito jovem, eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade. Então, eu trabalhei na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, depois fui parceira em uma imobiliária e depois fiquei por quase 2 anos tentando novas oportunidades. Fazendo universidade, saindo de casa às 9 da manhã para trabalhar e chegando às 11h30 da noite, e com aquela sensação de não chegar a lugar nenhum. Então, quando eu decidi morar em outro país, os meus pais, eles não gostaram, porque eles não entendiam, talvez, a minha ambição, o meu desejo de crescer. Porque a minha mãe sempre foi aquela pessoa muito forte, e extremamente religiosa e grata a Deus, e mostrava pra gente que o que a gente tinha já era o suficiente, que estávamos melhores do que muitas pessoas. Eu era muito grata também por tudo, mas eu entendi, principalmente quando eu saí do Melo Viana e fui trabalhar em Coronel Fabriciano, e tive acesso a um outro nível de riqueza, de prosperidade. A minha pergunta sempre era como eu posso fazer isso, né? Como eu posso chegar lá? E os meus pais, eles sempre apoiaram. E a frase da minha mãe e do meu pai é: vai, tente, mas não sofra. Se você realmente passar por qualquer situação que você não precisa passar, né? Lembra sempre que você tem uma casa para voltar e as portas estão abertas para você. Olha, desde os meus 15, 16 anos, a minha grande amiga Lorraine, ela morava em um bairro melhor do que o meu, também Coronel Fabriciano, e os irmãos dela, as irmãs dela, moravam nos Estados Unidos. Eu frequentava a casa dela e eu achava aquela coisa assim, linda, porque ao telefone eles falavam em inglês e eles tinham um outro nível de prosperidade. E eu falei, nossa, eu também quero ir para os Estados Unidos. E
acho que essa sementinha foi plantada em mim aos 15, 16 anos. E fui tendo outras experiências profissionais no Brasil e depois resolvi que realmente eu queria conquistar o sonho americano. Eu acreditava demais no sonho americano, que seria realmente possível alcançar tudo que eu gostaria de alcançar se eu fosse para os Estados Unidos. Na verdade, eu tinha uma amiga na Flórida, tinha uma amiga em New Jersey e tinha uma outra amiga que é prima da minha prima, que é a Fabiane, que morava em Filadélfia há 8 anos. E naquela época eu escrevi uma cartinha para ela, uma cartinha aí de 3 páginas, né? Explicando que eu gostaria muito de morar nos Estados Unidos, que eu estava trabalhando e fazendo faculdade, mas que eu não estava não estava vendo progresso ali. E ela foi e me mandou, depois de mais ou menos 45 dias, eu recebi essa carta de volta, a resposta a esta carta, e ela me disse, olha, você não precisa disso. Eu trabalho aqui com limpeza, os trabalhos aqui são subempregos para o imigrante, você realmente vai ter que trabalhar em bares, ou com limpeza, ou com babysitter, e você hoje tem uma vida ok, você tem uma vida que, né, mora com seus pais, tem uma boa casa, está trabalhando, fazendo faculdade. Porém, ela disse, mas se você tiver certeza que você quer vir, a minha casa está de portas abertas, né? Você vai dormir no meu quarto, ali no chão. E eu falei, não, eu tenho certeza que queria ir, né? Depois que eu recebi essa carta, fiquei muito feliz, fiz uma ligação para ela e, enfim, acredito que com 2, 3 meses eu já estava chegando em Nova York, onde ela me recebeu com uma outra amiga, a Fabiane e a Edna me receberam. E eu cheguei em um sábado. Na segunda-feira eu já comecei a trabalhar em um restaurante português, que ela também tinha conseguido já esse trabalho na cozinha de um restaurante português para mim. Eu cheguei em 1999, em fevereiro, e em dezembro do ano 2000 eu abri a primeira Made in Brasil, né, a loja de serviços e produtos brasileiros, junto com a Fabiane, junto com essa pessoa que tinha me recebido na casa dela. E na época ela falava, você é maluca, mas eu tô cansada de limpeza, já não aguento mais. Ela trabalhava em limpeza provavelmente já há quase 10 anos e também trabalhava os finais de semana no bar. E ela falou, olha, eu vou arriscar. E aí conseguimos, não é, com as economias que ela tinha, mais o pouco que eu tinha juntado também nesse período aí de quase 2 anos e o empréstimo que foi feito com o tio dela, abrir a primeira loja, que na época nós gastamos em torno de $35 mil. E o nosso raciocínio foi o seguinte, foi, ok, se não der certo, nós estamos aí com $15 mil de dívidas. Nós sabíamos o quanto ganhávamos trabalhando em bar e ela em limpeza e em restaurante. Então falamos, ok, o pior que pode acontecer é depois estarmos aí 1 ano ou 1 ano e meio pagando essa dívida de volta. Mas nós estávamos no lugar certo, na hora certa e com a graça de Deus foi um sucesso. A de mim, ela hoje me escreveu uma mensagem, ela falou, ela hoje é uma grande empreendedora no Vale do Aço e ela me disse, você sempre me inspirou, se hoje eu sou empreendedora é por causa da sua coragem, né? E eu acho que eu fui uma criança muito protegida no sentido de cuidada, amada. Então eu sempre tive muita força, muita coragem, assim. Eu não tenho muitos medos, sabe? E é bom inspirar alguém. Hoje eu vejo ela prosperando muito e empreendendo. E é muito bom saber que de alguma maneira eu fiz parte da história dela. E digo que sempre é uma troca, né? Ela na época já estava legal no país. Ela tinha o green card, ela já falava o inglês e eu tinha o desejo de empreender, eu tinha coragem, né? E trabalhando em bar e restaurantes portugueses, eu vi a comunidade começando a crescer. E a comunidade brasileira crescendo ali, eu falei, nossa, existe a possibilidade de termos uma loja, porque só havia uma loja brasileira e um escritório de portugueses que atendiam a comunidade naquela época. Eu falei, olha, a gente pode fazer e pode fazer até melhor, não é? Porque eu acho que
que a excelência também foi uma coisa que eu aprendi desde muito pequenininha, né, de fazer bem feito. E existe também uma cobrança, né, quando você é imigrante. Eu sempre digo aos meus funcionários, né, hoje, nós temos que fazer pelo menos 3 vezes melhor. Não é? Nós estamos em uma terra que não é nossa, então nós temos que servir com excelência. As pessoas me perguntam se eu tenho saudade do café e do pão de queijo lá de Minas Gerais. Na verdade, isso foi o que me inspirou a hoje vender todos os produtos brasileiros em Filadélfia. Servidos? É sempre as coisas que as pessoas têm saudade do Brasil, mas eu acredito que depois que abrimos a primeira Made in Brasil, as comunidades ali estavam crescendo, né? E os produtos chegavam cada vez mais. Então, desde um biscoitinho de polvilho ao todinho, ao biscoito recheado, são coisas que aqui são tão, talvez, básicas e do dia a dia, mas lá fora as pessoas morrem de saudade, né? Então, naquela época era muito engraçado porque as novelas brasileiras não eram transmitidas lá. E nós, nas lojas, alugávamos as fitas cassete da semana da novela. E aquilo era uma disputa, né? Tinha fila de espera para que as pessoas pudessem assistir e acompanhar as novelas que estavam passando aqui no Brasil. Aconteceu tudo tão rápido, né? Que na verdade eu chego em 1999 e no ano 2000 eu já estava vivendo com Paulo. Os meus pais também chegaram no ano 2000, a minha irmã Joyce, ela foi no ano 2000. E em 2003 eu tive meu primeiro filho, em 2004 tive o segundo filho. E minha família é portuguesa, né? Hoje eu tenho uma grande parte da família que mesmo não estando mais com Paulo há quase 17, 18 anos já, não estamos mais juntos, mas continuamos amigos e toda a família continua muito amiga e muito próxima. Então, hoje nas festas da minha casa nós temos mais portugueses do que brasileiros. Entre os anos 2000 e 2008 eu tive outras 2 lojas, um site que era uma franquia para a comunidade brasileira, uma revista que chamava 100% Brasil. E comecei a fazer vários eventos, a levar shows, né, na época como Chacabum, Jean Giovanni, Rick Renner. E comecei a realizar eventos na comunidade, né? Então eu realizei o Brazilian Day por 3 anos, né? O último em 2007, foram mais de 6.000 pessoas na rua. Miss Brasil USA, todas as festas, né, comemorativas de datas tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, com esse propósito de unir a comunidade, de trazer também não só informação, mas também alegria, né? Eu acredito que foi tão automático, tão instintivo, as pessoas começavam a pedir alguma coisa. Por que você não faz uma festa pra gente ou não traz o artista tal? E como eu era realmente a maior loja brasileira ali, era a segunda loja crescendo muito e com outras lojas acontecendo, eu me tornei uma grande referência dentro da comunidade brasileira de Northeast Filadélfia. E business, acho que empreender e criar e fazer eventos é bem natural para mim, mesmo porque eu tive modelagem, né? Eu sempre digo que como é bom quando você tem alguém para se modelar. A minha mãe foi essa pessoa que desde muito cedo sempre empreendeu e sempre também fez eventos, né? Sempre esteve à frente, né, de comunidades. Então eu tive aonde modelar e consegui replicar isso bastante em Filadélfia. Eu só senti medo provavelmente em 2007, quando eu entendi que eu estava com algumas dívidas e que eu não tinha o controle do que estava acontecendo. Quando eu percebi que eu tinha delegado bastante para sócios, para parceiros de negócio e que as coisas não estavam realmente tão bem quanto eu acreditava que estavam, eu realmente comecei a me desestabilizar. Eu comecei pouco a pouco a ter pequenos flashes de pânico, de muito estresse, porque até pelo meu perfil, eu confio muito nas pessoas e confiava de olhos fechados, mas lá atrás eu cometia o erro de não checar,
Hoje eu continuo acreditando nas pessoas, gosto de pessoas, mas eu aprendi a checar. E quando eu percebi que o problema, né, era muito maior do que eu imaginava, realmente eu senti medo. Eu tinha 3 crianças pequenas, era uma grande empresária nesse momento, mas junto a entender que já tinha problemas em algumas das empresas, começaram 2 grandes eventos, né? Um foi uma emigração muito forte. O governo americano naquela época estava realmente fazendo muita pressão nos imigrantes ilegais e várias pessoas começaram a retornar para o Brasil. E ao mesmo tempo foi acontecendo a bolha de 2008, a crise, e ficou bem difícil para todo mundo. E a partir do momento que eu entendi que eu já não tinha mais tanto controle do que eu acreditava ter, eu senti bastante medo. Eu nunca entendi que eu estava sobrecarregada, porque mesmo trabalhando 16 horas por dia, era um estado de flow constante, né? Como mãe, como empresária, como amiga, fazendo eventos. Eu comecei a tentar resolver o problema quando eu entendi que estava quebrando, que as pessoas estavam deixando o Brasil, que a crise estava piorando. Eu me desesperei, na verdade. Eu acho que muito jovem, né, com 30 anos e com um patrimônio já que eu não conseguia nem ter noção, eu acho que estava fora até dos meus sonhos, de quando eu fui atrás do sonho americano, porque eu chego aos 21, eu conquisto meu primeiro milhão aos 26 anos de idade e aos 30 eu começo a ver tudo desmoronar. Quando eu entendi que eu tinha negligenciado vários fatores administrativos, como eu já disse, né, comecei a ter alguns momentos de pânico, comecei a desfazer do meu patrimônio para pagar algumas coisas e perdi realmente o controle da situação. E no finalzinho de 2007, em outubro de 2007, eu pedi minha mãe para retornar para o Brasil com os meus 3 filhos, a Maria, o Lucas e o Nicolas. Na época a Maria tinha 1 ano de idade, o Nicolas tinha 4 e o Lucas tinha 5 anos de idade, porque eu entendi que eles estariam bem melhor aqui no Brasil, protegidos, vivendo com os meus pais, do que comigo nos Estados Unidos, naquele estado que eu me encontrava. Já estava com dívidas, já tinha fechado uma loja, a crise piorando, a emigração acontecendo muito forte e eu falei, não tem condição. E quando eu perdi minha última loja brasileira, que também era Made in Brasil, né? Todas elas levavam o mesmo nome, eu realmente me vi ali numa situação muito difícil, de depressão, de pânico, eu posso dizer de até desespero, né? Porque eu entrei num estado que eu sempre chamo de efeito liquidificador. Eu digo que é uma quantidade gigantesca de pensamentos acelerados, negativos, puxando para baixo, numa espiral que me levou realmente à depressão, ao síndrome do pânico e a sair, inclusive, de Filadélfia com uma dívida de mais de $500 mil, já longe dos meus filhos e, sinceramente, sem saber como recomeçar. Eu me sentia não só impotente, mas muito culpada, porque o que eu pensava era nos meus filhos, né? E eu sempre me perguntava, meu Deus, aonde eu estava, né? Como eu não vi isso tudo acontecendo? Porque virou uma bola de neve gigantesca, né? De uma pessoa que tinha conquistado 1 milhão aos 26 e tinha construído já um patrimônio e tantas coisas em um período aí de alguns anos, né? Entre 1999 até 2007. Então, assim, eu tinha construído tantas coisas nesse período que foram vários anos e árduos, porque nós trabalhávamos sem folga, nós trabalhávamos, eu e minha família, abríamos as lojas 7 dias na semana
e fazíamos eventos, além do site, além da revista, além das crianças. Então eu me culpava muito, mas principalmente porque eu entendia que as minhas crianças não tinham culpa de nada. Então eu fiquei nesse estado de depressão, de pânico, longe dos meus filhos, por 5 anos. Eu saí de Filadélfia, fui viver em Kearney, que era uma cidade a mais ou menos 1h30 de Filadélfia, e fui trabalhar na construção civil. E eu fiquei trabalhando na construção civil por quase 4 anos, gerenciando ali, aprendi a profissão de drywall e fazer pagamentos de funcionários, levar o pessoal da construção para vários trabalhos que o meu patrão tinha em diferentes cidades ali em New Jersey, Filadélfia, enfim. Mas eu acredito que eu entrei em um estado de anestesia. Acho que esses anos que se passaram, o meu estado de pânico, de depressão, de autopunição, de autojulgamento, eu conheci um lado do ser humano que eu não acreditava existir, na verdade. Eu não acreditava que as pessoas poderiam ser tão cruéis. Eu não acreditava que um ser humano pudesse estar feliz com a derrota do outro. Eu não acreditava que as pessoas tinham a capacidade de torcer pelo sofrimento do outro. Foi isso que eu vivi na pele, porque eu era uma pessoa muito pública. A minha casa sempre estava aberta a todos. Não só para festas, mas quando as pessoas precisavam de buscar um remédio fora de hora, como tínhamos lojas e tínhamos lá alguns remedinhos, né, para dor de barriga do neném ou a dor de dente de alguém. Enfim, para deixar algum serviço ou alguma remessa para fazer para o Brasil, porque eles iam muito cedo para o trabalho, às 5h30 da manhã, e às vezes precisavam de socorrer alguém no Brasil. Então a minha casa estava sempre aberta para os meus clientes, que eu acreditava mesmo que eram meus clientes e os meus amigos, não é? E quando eu quebrei, eu não tive ninguém, na verdade. E as histórias sobre a minha quebra, a minha falência, as minhas dívidas, elas se multiplicavam em uma velocidade e com uma maldade inacreditável. E eu sempre me perguntava, acho que é por isso que eu fiquei tantos anos em pânico e em depressão, porque eu falava, o que eu fiz de tão ruim para tanta gente me querer tão mal? E demorei muito para sair desse estado. Com toda certeza, mandar meus filhos para o Brasil. Eu não tive a oportunidade de ver a Maria Eduarda começar a falar, por exemplo. Né? Eu tive a sorte de começar, ela andou, né? Eu vi ela andando novinha ali, com 11 meses, mas eu não tive a oportunidade de ver meus filhos formando na escolinha, nem o Lucas, nem o Nicolas, nem a Maria. Não tive a oportunidade de ensinar eles a andar de bicicleta. Então, quase 7 anos longe dos meus filhos ao todo, porque eu passo um período depois perto deles, mas esses primeiros 5 anos eu perdi a primeira infância praticamente completa dos meus filhos. Sem dúvida, a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida foi mandar os meus filhos para viverem no Brasil, longe de mim. Na verdade, eu queria ficar sozinha. Eu queria ficar completamente sozinha. O meu estado de culpa era tão deep, era tão intenso e tão profundo que eu acho que eu perdi naquela época o merecer estar feliz, o merecer pertencer, o merecer estar junto. Eu me culpava de uma maneira sem limites por ter falhado. De novo, né? A pessoa que tem um perfil dominante como o meu, fazedor como o meu, desbravador como o meu, falhar é um bicho de 7 cabeças.
Em 2009, eu tive o diagnóstico que eu estava com a síndrome do pânico e depressão. Um médico em Kearney, e na época ele me deu uma medicação e eu sentia muitas dores no corpo, eu sentia muita dor de cabeça, muita dor de estômago. Em alguns momentos, é claro que o pânico se manifesta em cada pessoa de uma maneira diferente, mas em alguns momentos, quando eu ia sair de casa ou até mesmo quando eu estava dirigindo à noite, eu começava realmente a tremer, né, a suar muito, principalmente debaixo dos braços, e a sentir falta de ar, né? E por isso que eu procurei o médico. Mas o meu processo de recuperação, como eu venho de uma família, né, que fala sempre toma um chazinho ou alguma coisa mais leve, então eu não queria estar ficando também sob efeito de remédios e eu não tinha condições financeiras na época de ter um psicólogo ou um psiquiatra ou alguém me acompanhando. Então eu tomei a medicação por algum tempo, mas eu entendi que eu precisava de levantar a minha mão e eu mesma me puxar, sabe? Eu falei, não, já tá na hora de começar, né? Já tinha aí quase 2 anos nesse fluxo de quebra, de estresse. Eu já estava fora de Filadélfia já há quase 2 anos e eu comecei a buscar entender o porquê que a minha cabeça estava funcionando daquela maneira. E foi através de uma busca de conhecimento pessoal. Eu falo que nada é por acaso, né? Eu ia e voltava muito ao Brasil para ver os meus filhos. Eu cheguei a vir ao Brasil 5 vezes no mesmo ano. Eu me deparei com um livro do Augusto Cury sobre inteligência emocional. E eu não tinha o hábito de ler naquela época. Eu estava aí com 32, 33 anos. A minha leitura era sempre de coisas de administração em revistas, nunca era sobre mente ou emoções. De lá para cá eu já li mais de 40 livros do Augusto Cury. Eu digo que desse período de 2008 até 2012, Augusto Cury e o padre Fábio de Mello foram os meus 2 grandes amigos nessa restauração das minhas emoções e dos meus pensamentos. Era uma busca diária de estudo, onde eu realmente me deparei com a inteligência emocional e comecei a estudar. Comecei a entender e a me resgatar. Falava, não, eu sei que a minha essência é outra. Eu sei que eu sou uma pessoa corajosa e eu sei que eu sei fazer dinheiro. Eu sei construir prosperidade. E aonde está a Simone? Eu acho que essa era a pergunta que eu fazia para mim, sabe? Né? Aonde você está? Eu estava anestesiada, então eu nem sei se eu tinha sentimentos além de saudade, de tristeza e de culpa, sabe? Eu acho que o pensamento dominava até mesmo as emoções. A minha família, ela sempre foi muito presente, ela sempre ofereceu essa ajuda, mas eu também não queria levar, eu acho que a minha família não sabia da metade da história. Né? Eu não poderia nem queria levar mais preocupações das dívidas, das cobranças, de toda a pressão que eu sentia para o meu pai, para minha mãe, porque eles estavam cuidando dos meus filhos, né? Então eles já tinham aí todas as preocupações com as crianças e minha irmã e o meu irmão, eles me ajudavam também da maneira que eles podiam, mas eu sempre fui uma pessoa muito independente, inclusive independência provavelmente seja um dos meus maiores valores. Então eu não sou essa pessoa de ficar chorando ou buscando ajuda como me ajude, que eu preciso, num estado de vitimização, não. Né? E eles já estavam fazendo mais do que eles poderiam. E como eu disse, como eu fui uma pessoa publicamente muito exposta a julgamentos por ter quebrado, por estar devendo, eu sentia muita vergonha também. Eu não tinha vontade, tanto que eu tive uma rejeição à Filadélfia, e uma das coisas que mais fazia gatilho ao meu pânico era chegar perto de Filadélfia. Desistir, eu acho que eu desisti por esse período. Na verdade, esse período de entrega total a não vou reagir,
Eu acho que essa foi a minha desistência. Retornar para o Brasil foi, como meu esposo hoje costuma dizer, foi o espelho. Foi a hora de ter que me encarar, né? A Simone, olhar nos olhos da Simone e falar: uau, o que eu fiz da minha vida? Quando eu cheguei em Guarulhos, foi outubro de 2010. Eu estava provavelmente aí com 32 para 33 anos, 2 malas, $500 mil de dívidas, 3 crianças. Eu falei: nossa, o sonho americano daquela menina em 1999, com 21 anos de idade, sem filhos, que só estava devendo uma passagem. A minha madrinha, ela me emprestou os cheques, eu financiei minha passagem 10 vezes. E eu tinha $200 ali de uma vaquinha, né, do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, quando eu vim para os Estados Unidos. Eu falava: nossa, essa pessoa que saiu com um sonho americano, com 21 anos de idade, sem praticamente dívida alguma, está voltando numa situação muito pior. Então, acho que essa chegada foi realmente a virada de chave, foi meu espelho e foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Entretanto, voltar para o Brasil foi cura. Foi estar, né, perto dos meus filhos, perto dos meus pais, perto dos meus irmãos e dos meus sobrinhos, mais perto de Deus, com certeza, muito mais perto de Deus. Quando eu vim para o Brasil, eu vim para ficar, né? Eu vim para estar perto dos meus filhos. E eu tinha muitas dívidas, o meu irmão me ajudou, ele comprou um restaurante para mim, pequenininho, e em frente à praça da prefeitura de Coronel Fabriciano. E eu trabalhava ali de 7 da manhã às 4 da tarde, tinham 3 funcionários. E eu vi que mesmo produzindo ali, na época a gente vendia 14, 15 mil reais, no final sobrava 900, 1.200 reais. E com 3 filhos, aquilo era surreal para mim. E continuar, né, aqui no Brasil, morando na casa dos meus pais, com os meus 3 filhos, e sem poder realmente estar sustentando os meus filhos, foi me dando uma agonia muito grande. Foi me causando um estado de desesperança. Eu falei: eu escolhi errado, não é? Eu realmente, enquanto eu estava nos Estados Unidos, mesmo com dívidas, eu estava trabalhando, então eu conseguia ajudar os meus filhos, né? Eu conseguia ajudar os meus pais nas despesas dos meus filhos. Por mais que os meus pais, né, graças a Deus, tenham uma condição muito simples, mas estável, né? Não faltava nada para eles, né? Os meus filhos tiveram uma infância com muito amor, né? Indo para a piscina 2, 3 vezes na semana, brincando na rua aí com as crianças, indo para a escolinha, com todo o amor e cuidado dos meus pais. E eu estando fora nos Estados Unidos, e eu estando presente, esse cenário continuar igual, sem progredir, e eu vendo que eu não conseguiria oferecer a eles, né? Os 3 são americanos, os 3 nasceram em Jenkintown, Pensilvânia, né? Pertinho de Filadélfia. Eu não achava justo, porque eu falei: né, desde os 16 anos tenho o desejo de ir além, tenho o desejo de prosperar. Fui para os Estados Unidos com 21 anos com esse desejo de me tornar uma pessoa próspera. Hoje eu tenho 3 filhos americanos que estão aqui vivendo no mesmo bairro que eu vivia. E eu não consigo dar a eles uma situação melhor do que a que eu vivi. E não que faltasse nada, mas não era justo com os meus filhos. E o maior desejo do meu coração nesse período foi... eu pensava o tempo todo: os meus filhos, eles merecem andar de cabeça erguida na cidade que eles nasceram. E era uma questão de honra, né? Era uma questão de honra que eles pudessem voltar eu sempre digo Filadélfia, porque é onde a gente sempre viveu
né? Eles nasceram em uma cidade ali vizinha, mas é aonde eu sempre vivi, é aonde eu cresci como empresária. Como eu cresci como uma pessoa jovem para adulta, eu cheguei muito cedo lá. Então não era justo com os meus filhos que eles não tivessem as oportunidades que outrora eu busquei para mim mesma.